Mais uma aula do treinamento para a utilização de inversores de frequência, e nessa aula eu vou falar de algo bem simples, que é a introdução de um botão de emergência para utilização junto com qualquer outro tipo de comando. Eu estou gravando essa aula separada justamente porque o botão de emergência ele pode ser colaborativo com outros tipos de comando também. Então, eu já ensinei outros comandos em outras aulas, vou ainda ensinar mais comandos ainda, e o botão de emergência ele pode estar presente em vários outros tipos de comando, então, para não ter que ficar falando em cada aula sobre o botão de emergência, estou gravando então uma aula separada. Se você quer conhecer mais sobre inversores de frequência, sugiro que acesse as outras aulas, já falei de diversos outros assuntos também, e sugiro também que continue acompanhando esse treinamento, porque diversas outras aulas ainda vão ser postadas. Então se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações, e deixa o like também para nos permitir continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Pessoal, já estou com o inversor aqui e o nosso botão de emergência conectado para essa que vai ser a aula mais curta do curso, provavelmente. Vou falar exclusivamente do botão de emergência, então possivelmente você tenha outro comando aqui conectado no inversor, outro comando que... deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Outro comando feito com um botão de pulso aqui nas entradas ou com chave comutadora, talvez tenha um potenciômetro externo também. Mas não importa, essa aula aqui ela vai servir para quem tem outros tipos de comando, não precisa ser da forma que está aqui somente com o botão de emergência. Então, no botão tem um contato que tem que ser aberto, um contato aberto no botão de emergência. Desse contato saem dois cabos, um deles vem aqui no comum e o outro está indo na X4. Poderia ser na X1, X2, X3, estou utilizando a X4 porque geralmente a X1, X2 e X3 ficam ocupadas com função de liga, desliga, reverte, né? Então, por isso eu estou utilizando a X4 aqui para o botão de emergência, mas poderia ser nas outras também. Então vamos lá, vou afastar aqui novamente. Lembrando que essa aula serve para quem tem inversores monofásicos de 1 até 3 cavalos, ou se não, um trifásico de 5 cavalos, que todos esses que eu citei utilizam esse frame aqui de inversores, essa borneira, né? Quando os inversores são de 7,5 cavalos em diante, ou quando é monofásico de 5, ele tem uma borneira um pouquinho mais completa e a lista de parâmetros é diferente. Então essa aula não vai ajudar quem tem um inversor diferente desse aqui, que é esse aqui. Então, recapitulando, né? Vai servir para quem tem inversores de 1, 2 ou 3 cavalos monofásicos, ou para quem tem um inversor trifásico de 5 cavalos. Então vamos lá, eu ligando o inversor aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Se eu desligar ele, ele para com rampa de desaceleração, a rampa que eu configurei anteriormente. Mas quando eu paro pelo botão de emergência, não. Então, para acessar o grupo de parâmetros aqui, a lista de parâmetros, na verdade, eu vou sair aqui inicialmente, vou apertar PROG para acessar o grupo P5, né? Vou encontrar o grupo P5, vou apertar PROG novamente para confirmar, e vou no P5-13. O P5-13 é onde eu vou configurar a entrada X4. Na P5-12 eu configuro a entrada X3, na P5-11 eu configuro a entrada X2 e na P5-10 eu configuro a entrada X1. Então se você usou outra entrada do inversor, aí você vai ter que ver o parâmetro que você vai utilizar. Ou é P10, P11, P12 ou P13. No caso da P13 é a entrada X4. Vou clicar em PROG aqui para confirmar. Está com o valor que vem de fábrica por padrão, que é 4. Eu vou colocar em 16. Em 16, então, vou dar um PROG para confirmar. Ligando o motor e pressionando esse botão de emergência, que tem um contato aberto, o motor ele para, só que sem a rampa de desaceleração. Ele vai simplesmente encerrar aqui, ele vai parar de mandar energia para o motor, e o motor ele para por inércia. Posso apertar para ligar de novo, ele não vai ligar, porque o botão de emergência continua pressionado. Esse aqui é um modelo com trava, né? Destravei, agora eu consigo ligar de novo. Posso parar normal, ou posso parar pelo botão de emergência. Nesse caso, aí a inércia que manda ele parar. No P5-13, que é o parâmetro onde eu configuro a X4, a função da X4, eu coloquei a função como parada por inércia. Mas eu posso colocar outra função aqui, deixa eu apertar PROG, que é a 14, e aí ele vai parar também vai parar por inércia, é o mesmo tipo de parada, mas deixa eu sair aqui e voltar para a tela inicial. Dessa forma que está aqui com o valor de 14, o inversor ele fica com um erro registrado. Reparem, vou ligar. Opa, não é aqui que liga, né? Vou ligar. Então estamos ali com quase 15 Hz. Vou apertar o botão.
vai parar da mesma forma, só que ele fica com o valor de erro registrado. Então, mesmo que eu destrave esse botão, eu não consigo apertar no botão de ligar de novo. Ó. Então, mesmo destravado, não consigo ligar. Isso aqui é bacana para quem está priorizando a segurança. Se o botão de emergência foi pressionado, é porque algo de errado aconteceu. Então, a pessoa não vai conseguir ligar novamente antes de chamar o técnico para descobrir o que aconteceu primeiro, para corrigir o problema e depois liberar a partida do inversor novamente. Para dar um reset, é só apertar no botão vermelho. Ó. Resetei. Ele vai iniciar novamente. Ó. Agora eu já consigo ligar o motor novamente. Enfim, cada vez que eu desligar, mesmo que o botão esteja destravado, eu vou destravar o botão, ainda fica com essa informação de erro. Eu preciso resetar para poder ligar novamente. Então essa aula foi bem curta mesmo, é isso aí, é um comandinho bem simples, né, com botão de emergência. Isso aqui serve para quando você tiver outros comandos também.